Meu marido faleceu e minha filha herdou a casa e 6 milhões de reais. Eu fiquei com uma cabana. Começo assim porque se eu fosse me alongar demais antes de dizer a pedra angular dessa história, talvez você perdesse o nó que fez tudo desatar. Foi exatamente isso. Uma leitura de testamento que virou palco, um acerto de contas velado que ninguém esperava e a sensação para quem ficou de fora de que eu havia sido reduzida a quase nada. Eu me chamo Joyce, tenho 56 anos, fui casada com o Robert por 25. Ele era arquiteto por formação e um planejador por vocação. Gostava de mapas, de números, de prever cenários como quem arruma um guarda-roupa antigo. Quando ele morreu, acreditava que nossas contas e nossos planos haviam sido tecidos juntos, como a mesma colcha que costuramos ao longo dos anos. E então veio o testamento. O cartório estava lotado naquela tarde de setembro. A luz do sol entrava oblíqua pelas janelas altas, e eu me lembro de como o cheiro da madeira envernizada parecia mais forte, como se todo o ambiente quisesse testemunhar cada palavra. Morrison, nosso advogado de confiança, posou o papel na mesa, limpou o óculos e começou a leitura. As palavras saíam medidas, precisas. No final, quando ele anunciou o trecho que me dizia respeito, o som da sala encobriu o relógio. O tempo parecia esperar para confirmar se tinha ouvido direito. A casa da família e a quantia de 6 milhões de reais destinados a Amanda, minha filha. A minha esposa Joyce receberá a cabana localizada nos fundos da propriedade. Eu vi as pessoas ao redor naturalizarem tudo com expressões que queriam ser neutras, mas que de fato já escolhiam um lado. Amanda mordeu o lábio como se guardasse um troféu. Havia algo nos olhos dela que eu não reconheci de imediato, uma mistura de triunfo e de desapego frio. Morrison continuou com os detalhes legais, legados, cláusulas, a preocupação com herdeiros menores, tal e tal. Robert, no papel, justificava cada item com uma clareza que só ele tinha. Proteger a futura estabilidade financeira da família, garantir que a filha tivesse recursos para estudar e realizar projetos, e para mim, a cabana, lugar que ele chamou de refúgio de lembranças e simplicidade. Não havia em nenhum momento a intenção de ferir. Eu sei disso, porque conhecia o coração dele. Ainda assim, a dor de ouvir um documento oficial dizer que minha casa havia ido para outra pessoa doeu como se tivesse sido reduzida a um pedaço de papel. Amanda não esperou cerimônia. Depois da leitura, com o brilho nos olhos que só o convencimento cega, ela anunciou numa voz que tentou ser condescendente: "Mãe, você sabe que essa é a melhor solução." Meteu as chaves no bolso da calça como se já tivesse posto as mãos no comando de um navio. "A cabana é charmosa, é aconchegante. Vai ser um novo começo para a senhora." Houve aplausos tímidos, sorrisinhos que mais pareciam sinais de adequação da plateia. Eu fiquei sentada, sem forças, enquanto a própria filha me tratava como se eu fosse um objeto que precisava ser religiosamente reposicionado. A humilhação maior aconteceu pouco depois, já na nossa casa. Ela chegou com um silêncio calculado e começou a determinar o que ficaria e o que sairia. Juntou algumas caixas, fez um inventário rápido e, para minha surpresa maior, colocou um de meus vestidos da festa de casamento dentro de uma sacola plástica, como se fosse lixo digno de reciclagem. "Isso aí não cabe mais na vida da família", disse ela, e sua voz foi uma lâmina fina, perfurante. Ninguém naquela sala, nem mesmo os amigos antigos de Robert, a contendeu. Era como se o papel do testamento os tivesse autorizado a aceitar a cena que antes pareceria absurda. Levei minhas coisas para a cabana nas costas e no coração. A sensação de peça arrancada foi uma mistura de traição e de confusão. Como alguém que viveu 228 meses de casamento poderia acordar num dia e ser convidada a sair? A cabana, na verdade, era uma construção modesta nos fundos, encostada em uma cerca de eucaliptos. Tinha um porão baixo, paredes que guardavam histórias de fim de semana e um fogão a lenha que rangia. Robert sempre brincara que essa cabana tinha a poeira de nossas mãos, onde improvisávamos finais de semana quando ele queria trabalhar em silêncio. Agora ela seria, segundo o documento, tudo o que me restava.
Não vou estender a descrição da humilhação como se fosse um espetáculo de sujeira alheia para entretenimento. O que aconteceu foi humano demais. Vizinhos que antes nos cumprimentavam com café passaram a evitar meu olhar. Algumas caras conhecidas, que uma vez foram amigas, eram agora braços que se cruzavam com um coitadinha sussurrado entre dentes. A senhora Gonzales, que sempre teve o hábito de repetir tudo em 3 versões, foi rápida em costurar uma narrativa própria. Ela sempre foi fraca. O pobre do Robert se cansou de bancar. Essas frases chegaram aos ouvidos da cidade como sementes que crescem sozinhas em comentários. Minha irmã linda foi das poucas que bateu a porta sem rodeios. Ela se sentou à mesa da cozinha na cabana e olhou para mim com olhos práticos, não piedosos. Linda sempre teve um pé no campo e outro na cidade. Sabia medir as coisas por sua utilidade. Joyce, ela disse, com a voz no tom de quem evita alarmes desnecessários. Isso pode ter sido mais do que um capricho do Robert. Ele era metódico. A gente precisa entender as cláusulas, conversar com Morrison de novo. Foi a primeira vez, depois de semanas, que ouvi a palavra estratégia, em um contexto que não me humilhasse. Naquela noite, depois que Linda foi embora, eu sentei no batente da porta com a xícara de chá esfriando nas mãos e tentei entender onde eu havia falhado. Não foi um questionamento grandioso sobre amor ou destino. Era uma análise metro por metro da minha vida. Eu havia sido uma esposa que dedicara boa parte de si ao sustento emocional da família. Em muitos momentos, deixei projetos pela metade, montei festas, organizei papéis, fui conselheira e enfermeira. Nunca fui vadia de dinheiro nem acumuladora de dependências. Apenas havia confiado ao Robert o papel decisório, que agora se transformava numa sentença. Como narradora retrospectiva, sei o que vem depois. Naquelas primeiras semanas, entretanto, eu não sabia. Só sabia o frio da lenha e o eco das minhas próprias perguntas. A cidade murmurava. Amanda consolidava a versão pública de que tudo estava correto, e eu, em silêncio, começava a reorganizar meus dias. Se esta história está tocando seu coração de algum jeito, me conte, de qual cidade você está me ouvindo agora? É bom saber que não se está sozinha enquanto se conta uma vida. Os primeiros dias na cabana foram um estudo prático em resistência. Acordava cedo para acender fogo, limpava o cantinho estreito, cozinhava o mínimo indispensável e, porque sou humana, chorei. Chorei por Robert, por mim mesma e pelas memórias que pareciam se dissolver em pó no ar. Havia também uma parte curiosa. À medida que o corpo fazia tarefas físicas, a cabeça clareava. A repetição dos movimentos funcionava quase como meditação. Sem o luxo das distrações da casa grande, sem televisão ligada a qualquer hora, sem o telefone tocando com convites de última hora, encontrei cedo pela manhã um silêncio que me permitia ouvir lembranças. Foram nesses dias que comecei a reparar em pequenos detalhes da cabana que antes Robert usava sem cerimônia. Um compartimento debaixo do alçapão do porão que eu nunca havia ergado com calma. Uma prateleira mal pregada onde havia uma caixa com papeizinhos de projetos antigos. Um caderno de notas de Robert escondido entre capas, com rascunhos de mapas e nomes de empresas que eu não reconhecia. Nunca fui de ser curiosa de forma invasiva, mas agora, no desamparo, a curiosidade foi também conforto. Do lado de fora, a cidade tratou de transformar minha ausência do lar em história. Boatos, como sempre, preferem uma palavra simples a uma verdade complicada. Alguns vizinhos foram fiéis, outros, por conveniência ou medo da controvérsia, se calaram. O Sr. Henderson, que mora ao lado e tem os olhos de quem lê o terreno como livro aberto, foi um dos poucos a me visitar sem papéis motivando a vinda. Ele trouxe um saco de batatas e uma razão prática. Joyce, a terra dessa região tem uns segredos. Já ouvi dizer que há trechos com minerais, certas camadas que atraem gente com dinheiro. Foi uma fala casual, mas grudei nela como quem encontra um fio condutor numa tapeçaria emaranhada. As visitas de Linda eram previsíveis, sempre curtas, sempre diretas. Ela trouxe um caderno de anotações e insistiu para que eu revisse o conteúdo do testamento com calma. Robert deixou algo a mais escrito para alguém, ela disse numa tarde, quase como se segredasse algo que não devia. Às vezes esses homens inventam testes estranhos. Eu sorri sem graça.
reduzindo a possibilidade à ironia. Porém, a inquietação tomou forma como uma semente. E se Robert tivesse pensado em algo que não havia sido lido na mesa do cartório? Houve momentos de vulnerabilidade que se transformaram em vigilância. Eu não queria me tornar paranoica, mas fui ficando atenta ao que pudesse ser diferente. Retirei caixas velhas, dobrei panos, abri gavetas esquecidas. E foi durante uma noite de chuva, uma daquelas chuvas que tamborilam no telhado e transformam a casa em instrumento, que encontrei a chave. Não foi daquelas descobertas cinematográficas com raios de luz e trilha sonora. Eu varri a poeira do porão porque a umidade fazia o cheiro azedo subir, e a vassoura bateu num chão suspenso. Ao erguer a tábua, uma fresta de sombra se abriu, e dentro um pequeno recessos. Havia uma lata de metal com um ar antigo, corroída pelo tempo, e dentro dela uma chave de metal preto. Era uma chave simples, com uma pequena etiqueta de couro atada ao anel, onde estava escrito, com a letra reta e calma do Robert, para J. A primeira sensação foi de absurdo. Robert não era homem de esconder chaves como piada. A segunda foi de pânico. E se aquilo significasse que ele tinha planejado algo muito além do que eu entendia? A terceira, vergonhosa, foi de um calor expansivo de esperança. Segurei a chave como quem segura um pedaço de verdade recém-descoberta. Houve uma carta junto da chave. A letra do Robert sempre foi um mapa. Retas, margens precisas, palavras que cabiam entre as linhas como quem evita desperdício de tinta. Abri o envelope com mãos trêmulas. A carta, quando li, não era vingativa nem manipuladora. Era uma explicação com a ternura que eu conhecia, mesclada a uma firmeza. Se você tiver curiosidade, Joyce, abra. Se não, guarde. Se esta carta lhe trouxer dor, me desculpe. Em letras que mais pareciam instruções carinhosas de um amigo, ele descrevia uma ideia que ele havia cultivado, a posse de direitos sobre o subsolo da propriedade, direitos minerais que, por motivos técnicos que ele explicou, não constavam de maneira clara no testamento entregue em cartório. Eu sabia o suficiente de Robert para entender que ele planejava evitar disputas públicas e proteger a mim, mas também, de alguma forma, testar pessoas. Não com crueldade, ele escreveu, mas com prudência. Ele pediu que eu procurasse 2 pessoas se me sentisse capaz. Patterson, um advogado que ele recomendava para questões pouco visíveis, e um tal de Dr. Martin Reeves, geólogo independente, cuja opinião ele considerava honesta. O tom da carta era de quem cuida e deixa instruções, de quem planta um fruto para que a árvore vingue sem alarde. Li a carta 2, 3 vezes. O papel passou por mim como um espelho quebrado, em que eu pude ver reflexo de várias Joyces ao mesmo tempo. A esposa que sorriu quando viu a obra dele, a mulher que lavou pós-operatório e a idosa, ainda jovem, que tentava reorganizar a vida. Numa margem, Robert deixara uma nota curta. Se mandateia a onda, não é para afogar ninguém. É para ver quem rema. Aquela frase me acompanhou dias, me irritou, me confortou. Os documentos que vinham com a chave eram técnicos em parte. Mapas reduzidos, algumas anotações com termos como direitos minerais e uma referência a avaliações antigas. Havia também menções, em linguagem que eu entendi com esforço, sobre possível interesse de empresas e estimativa conservadora. Frases que pareciam promessas veladas, mas que os profissionais posteriormente disseram que eram apenas hipóteses, até que uma análise aprofundada fosse feita. Tomei 2 decisões rápidas. A primeira foi manter tudo em segredo, ao menos por um tempo. Segredos, quando compartilhados sem critério, se transformam em munição. A segunda foi procurar Peterson em particular, não pela necessidade imediata de confronto legal, mas para entender em que medida aquilo poderia ser real. Eu não buscava riqueza, não era isso que movia a minha decisão. Queria sim justiça prudente, a chance de não ser pisoteada mais uma vez, a possibilidade de resguardar o que fosse meu por direito e, acima de tudo, a clareza para tomar decisões sem o ruído dos boatos. Peterson atendeu ao telefone com a serenidade de quem já vira histórias piores. Ele conhecia Robert por trabalho, falou com respeito, e quando eu disse que precisava de discrição, ofereceu não apenas reserva, mas uma palavra que me afinou: cautela. Marcamos uma conversa formal e ele me encaminhou uma lista de documentos a juntar,
sem prometer resultados, apenas orientando passos sensatos. Podemos investigar a procedência desses direitos e solicitar um laudo técnico, disse ele. A voz na linha foi uma âncora de senso prático. O nome do Dr. Martin Reeves veio após a resposta de Peterson. Ele é meticuloso e não se encanta por cifras, Peterson advertiu. Se ele disser que existe algo de valor, teremos um ponto de partida. Se disser o contrário, saberemos. Em linguagem prática, ele disse que procuraríamos uma avaliação geológica independente e que a expressão estimativa conservadora era a nossa melhor amiga nesse momento, porque exigia que qualquer cifra fosse tratada como possibilidade, não como certidão. Não se trata aqui de burocracia, trata-se de preservar a verdade em meio ao barulho. Enquanto esses providenciamentos se organizavam, a cidade não deixou de ser o mesmo microcosmos de opiniões. Amanda, por sua vez, viveu um começo de alegria que se misturou rapidamente com um gosto diferente. Alguns relatos, e aqui o cuidado com os termos, relatos, não conclusões, chegavam-me por meio de conhecidos de rua. Gastos, decisões impulsivas, empréstimos rápidos para festas e contratos de consultoria questionáveis. Vi de longe a filha que antes era uma menina que pediu colo e que agora defendia as chaves da casa com a garganta apertada, tropeçando num vigor que era de fachada. Eu sentia uma mistura estranha, medo pelo que o comportamento dela poderia acarretar e uma certeza de que não queria simplesmente lhe entregar todo o conforto enquanto ela misturava orgulho e imprudência. Houve também momentos de ternura discreta. Amanda ligou uma vez no início, com voz baixa, perguntando como eu estava. Respondi de forma curta. Não era ato de dureza, era preservação. Mais tarde, quando ela achou-se perdida entre contas e cartões que queimavam o bolso, a ligação veio desesperada, não pedindo perdão, mas pedindo soluções rápidas. Eu escolhi não ser resposta imediata. Em vez disso, guardei a chave e a carta como referência e procurei Peterson. Queria que as portas entre nós não fossem varridas por humilhação, e talvez por isso planejei agir com limites. O tempo entre descobrir a chave e marcar a visita do Dr. Reeves foi de tensão controlada. Passei dias lendo e relendo mapas, anotando nomes e coordenadas, escrevendo mensagens que não mandei. À noite escrevia no meu diário, uma prática antiga. Naquele pedaço de papel eu desabafava sem esperar retorno. De alguma forma, o texto em bloco me permitia organizar pensamentos e não explodir em conversas públicas. No fim daquele bloco de tempo, quando finalmente encontrei um fio de coragem, sentei com Morrison. Precisávamos formalizar a posse dos documentos, registrar tudo de modo que no futuro não houvesse questionamentos formais por omissão. Morrison anotou, fez cópias, fotografou cada página com cuidado de cartório e fechou o expediente com a calma de quem organiza gavetas bagunçadas. Não faremos alarde, ele disse. Vamos apenas documentar e seguir o fluxo técnico. Esses processos têm etapas, Joyce. O importante é que você está tomando o caminho certo. A minha sensação, então, era de que estava literalmente trancando portas para que a tempestade passasse com menos estragos. A última cena desta fase, e onde eu deixo vocês por enquanto, aconteceu numa tarde cinzenta, quando alguém bateu na porta da cabana. Não era Linda, nem o Henderson. Era um homem de meia idade com crachá, ar de quem chegara de uma longa viagem. Dr. Martin Reeves. Ele entrou, tirou o chapéu e observou o lugar com atenção clínica, sem comentários afetivos desnecessários. Sentei-me frente a ele, a carta e os mapas sobre a mesa como se fossem juramentos. Ele abriu uma bolsa surrada e tirou um bloco de notas. Sem cerimônia, começou a falar de camadas de solo, de amostras, de métodos de perfuração e de possibilidades, usando termos que eu tive de pedir que traduzisse para algo que eu realmente entendesse. Peterson receberia as cópias, disse ele, e faria uma avaliação preliminar. É preciso que você saiba que até que se faça uma sondagem, tudo isso é uma hipótese, explicou. Ditas essas palavras, eu senti tanto alívio quanto a permanência do desconhecido. Talvez ali estivesse a resposta para meses de humilhação. Talvez fosse apenas outro documento com a tinta do passado. Quando ele se levantou para ir até o carro buscar um kit de amostragem, eu vi na cara dele seriedade e algo que, numa leitura talvez otimista demais, gostaria de chamar de respeito. Ao fim, ele me perguntou com voz baixa e direta: "Você quer que eu seja honesta, senhorita Joyce?"
Respondi que queria a verdade, por mais dura que fosse. Ele assentiu e a mão dele pousou na maleta como se segurasse uma balança. Foi nessa pausa, naquele instante em que uma especialista vinha medir o possível valor do que eu encontrara, que percebi que a história havia ganho, finalmente, um eixo para se mover. Não era o fim da humilhação, nem o início imediato da reparação. Era antes um momento de escolha. Eu poderia decidir agir com prudência e deixar que a justiça procedesse sem espetáculo, ou poderia ceder ao desejo de provar algo a quem já havia me ferido. Lembrei-me então das palavras de Robert, não para afogar, mas para ver quem rema. E foi com essa imagem, a de remos batendo a água em silêncio, que me despedi do primeiro capítulo da minha própria vida reorganizada, aguardando o laudo, a resposta do chão e a decisão que eu tomaria quando a verdade viesse à tona. Quando o Dr. Reeves foi embora naquela tarde cinzenta, levando no porta-malas uma maleta recheada de equipamentos que eu mal sabia nomear, senti que algo fora de mim, um trem que andava agora sem que eu precisasse empurrá-lo, começava a rodar. Os dias que se seguiram foram um compasso de espera ativo. Ele e sua equipe vieram perfurar pontos estratégicos, colher amostras, embalar tudo com cuidado quase ritual. Peterson mandava e-mail com uma sequência de passos. Morrison fazia o que sabia fazer melhor: registrar, protocolar, transformar minha apreensão em papéis que não tremessem ao vento dos boatos. Lembro de uma manhã em que acompanhei o homem miúdo do laboratório enquanto abria os frascos com luvas e transferia pó e pedrinhas para tubos. As substâncias ganharam códigos, as coordenadas viraram números e, aos poucos, aquilo que até então era apenas palavra no papel do Robert, possíveis direitos minerais, começou a se tornar linha de evidência. Dr. Reeves me ligava de tempos em tempos com pequenas frases objetivas. A presença de veios com concentração interessante. A amostragem sugere mineralizações pontuais. Precisaremos de um segundo relatório para dar estimativas mais confiáveis. Em todas elas, havia o aviso que se tornaria mantra: estimativa conservadora. O processo levou meses. Não foram semanas heróicas com revelações cinematográficas, foram rotinas silenciosas, caminhadas por trilhas íngremes com botas enlameadas, dias de espera por resultados, mais e-mails com anexos que eu não tinha a obrigação de entender, reuniões longas com Peterson em que cada número vinha acompanhado de um pé atrás. Em certo sentido, esse ritmo calmo me fez bem. Havia algo de sólido em trabalhar com prazos e laudos. Se as pessoas falavam muito, o solo falava mais. Quando o primeiro relatório preliminar finalmente chegou, eu abri o arquivo no laptop que Linda havia me emprestado. Li e reli, com a atenção de quem tenta decifrar uma oração técnica. Havia menções a jazidas não extensas, mas concentradas em veios que poderiam atrair o interesse de empresas de médio porte. Havia também uma advertência do Dr. Reeves sobre variabilidade. É preciso sondar em maior profundidade para ter números confiáveis. Peterson explicou cada parágrafo com paciência. Existe valor aqui, Joyce, mas não é uma enriqueça da noite para o dia. É algo que pode render retorno, e temos que estruturar de forma segura. Vieram então as propostas. Primeiro, uma manifestação de interesse de uma empresa regional, enviada por e-mail por um representante com ar cordial e promessas veladas. Depois, um contato formal de outra companhia, com termos iniciais: compra de direitas por uma quantia à vista, mais royalties em caso de exploração futura. Em linguagem simples, uma oferta em que parte ia para R como pagamento inicial e outra parte garantida por percentuais futuros. Peterson me mostrou números com o mesmo cuidado que mostram receitas a pessoas que não conhecem culinária. A proposta X apresenta valor imediato. A Y oferece royalties que, segundo estimativas conservadoras do Dr. Reeves, podem superar o valor inicial ao longo do tempo, se as explorações ocorrerem. Em suma, opções com prós e contras. Havia, porém, uma escolha humana ali que me inquietava. Vender imediatamente significava liquidez e segurança. Aceitar royalties exigia paciência e confiança na continuidade da exploração. E depois de ver a rapidez com que boatos podem se transformar em linchamentos morais, eu não queria a ostentação. Robert me havia deixado sem alarde por motivos que eu agora entendia melhor.
evitar um espetáculo. Por isso, minha atitude foi decidida pela prudência. Peterson e eu traçamos uma estratégia: abrir diálogo com ofertas seguras, buscar garantias contratuais, negociar cláusulas que assegurassem pagamentos escalonados e, sobretudo, preservar anonimato sempre que possível. Você não precisa do holofote, Joyce. Precisa de margem de manobra, ele dizia. A cidade continuou sua lenta digestão do que havia acontecido. Alguns se desculparam na calada, outros, como a senhora Gonzales, transformavam perdão em fofoca com eficiência. O Sr. Henderson, por outro lado, passou a me ajudar sem alarde. Trazia lenha, sentava por 5 minutos naquele banco de sempre e falava de coisas práticas sobre o terreno. A proximidade dele foi importante não só pela ajuda física, mas porque com a voz baixa de quem conhece solo e pedra, ratificava que as palavras do Dr. Reeves não eram falsas promessas. Joyce, você fez certo em ouvir os que trabalham com pedra, disse ele uma tarde, entregando um saco de cenouras. Era a confirmação humilde de quem não participa de julgamentos morais, apenas lê mapas e recomenda prudência. Do outro lado, Amanda seguia um curso que eu acompanhava por recortes. No começo, a mudança de vida parecia ter trazido um brilho novo. Novas roupas, jantares que eram fotografados com legenda, gastos que eu suponho ela acreditava serem investimentos em uma imagem com a qual queria agora se identificar. Não demorei a ouvir também sobre empréstimos curtos, compras parceladas e contratos com consultores que prometiam negócios rápidos. Alguns contatos que eu tinha com amigos próximos deixavam escapar avisos. Ela fez coisas que você não faria, Joyce. Eram palavras ditas com pena, não com desdém. Mas pena e desdém, quando unidos, corroem. O primeiro sinal de crise veio numa tarde em que um conhecido do banco passou por mim, muito à vontade, e comentou de um tal bloqueio cautelar colocado em um dos cartões da casa antiga. Depois disso, as ligações de Amanda diminuíram, mas as mensagens aumentaram em tom, inicialmente de orgulho, depois de confusão e, por fim, de desespero. Uma vez atendi ao telefone e ouvi uma voz que tremia. Mãe, eu não sei o que fazer. Não havia pedido de desculpas. Havia uma vitamina de culpa, misturada com medo. Eu precisava decidir, salvá-la com minhas mãos abertas e fechar os olhos para o que havia sido feito, ou ensinar-lhe a responsabilidade, mesmo enquanto oferecia suporte. Meu coração, como sempre, se dividiu. Foi então que resolvi fazer o que Robert sempre acreditara ser justo, impor limites benevolentes. Havia uma quantia disponível, fruto de uma das propostas que havíamos fechado. Uma venda de parte dos direitos por um montante considerado conservador, suficiente para me assegurar uma vida digna e também para construir um plano que ajudasse Amanda sem sustentá-la em seu erro. Peterson e eu arquitetamos um empréstimo pessoal com condições claras, juros moderados, prazo realista, contrapartida de trabalho na propriedade e uma condição simbólica, porém pública, de reparação, uma carta de retratação que Amanda deveria redigir e tornar pública, não para humilhá-la, mas para reconhecer realidades e começar a restaurar confiança. Lembro do dia em que sentei com ela para expor a proposta. Vinha uma mistura entre uma negociação e um encontro terapêutico. Amanda entrou com o rosto marcado por noites mal dormidas. Havia roupas amassadas e um ar de quem queria mais do que tinha. Falei comigo mesma para manter a voz o mais serena possível. Expliquei as condições de forma desapaixonada. Prazo, valores, trabalho semanal na propriedade, acompanhamento mensal com um profissional para a organização financeira, não como punição, mas como apoio, e a carta pública. Ela me olhou, os olhos faiscando de várias coisas ao mesmo tempo. Raiva, vergonha, medo. Houve um silêncio pesado. Você acha que eu vou aceitar isso? Ela perguntou, quase em desafio. Eu não quero que aceite por achar que é fácil, respondi. Quero que aceite porque se compromete com uma mudança. Não te dou isso para punir. Te dou para reconstruir. Se você acha que é indigno, então use isso como ponto de partida. Se acha que é humilhação, então transforme em aprendizado. Não foi uma decisão imediata. Amanda deixou a casa com o documento nas mãos e não retornou no mesmo dia. Durante as horas seguintes, vivi um tipo de espera diferente daquela que me acompanhara desde que descobri a chave.
uma espera com o coração na garganta, pela resposta de quem eu mais amava, e que, por orgulho ou imaturidade, havia tomado um caminho que a afastou de nós. Ela voltou 2 semanas depois, mas não com palavras prontas. Trouxe uma mala pequena, olhos mais abatidos e uma carta escrita à mão. A carta não era longa, mas tinha a natureza do que era exigido. Palavras de responsabilidade, reconhecimento de atos que feriram e, o que mais me surpreendeu, menção a um gosto de vergonha por ter escondido gastos e assumido riscos sem conversar. Chorei ao lê-la no corredor da casa antiga, antes de tomar a decisão final. A leitura foi um sopro de alívio e também o início de um processo que, eu sabia, seria longo. Assinamos o contrato. Não havia fanfarra. Não subimos às redes sociais para postar nossa reconciliação prematura. Ao contrário, marcamos um cronograma. Amanda trabalharia aos sábados na propriedade cuidando de manutenção, resgatando o terreno e aprendendo sobre o valor de trabalho que não se resume em pagamento imediato. Havia, além disso, uma cláusula que ela própria pediu: treinamento profissional para que, quando voltasse a gerir suas finanças, o fizesse com base em conhecimento. Isso me tocou. Ficou claro que, por trás do orgulho dela, havia o desejo de se recompor. A transformação não foi linear. Houve recaídas, dias em que Amanda gastou além do permitido, conversas duras em que a defensiva veio à tona e uma vez até uma briga acalorada em que sua voz subiu e, por instantes, senti medo de que não haveria retorno. Mas houve também muitas pequenas vitórias. Via-a lentamente aceitar instruções, chegar cedo para trabalhar na propriedade, consertar cercas, recolher pedras, pintar portas. Em silêncio, ela reconstruía um tipo de dignidade que papel nenhum havia comprado. Nesse processo, a cidade que havia sussurrado sobre mim aos poucos reexaminou suas vozes. Pessoas que antes tinham adotado a versão fácil começaram a ouvir a narrativa complicada, não porque eu desejasse isso, mas porque ações têm o poder de corrigir histórias. Linda, incansável, organizou encontros com vizinhos para pequenas obras comunitárias. O Sr. Henderson deixou de ser um espectador e passou a ser um colaborador discreto. A Sra. Gonzales? Bem, ela continuou com sua habilidade de transformar tudo em novela, mas as versões começaram a se equilibrar. Em um Natal que parecia informal, decidimos fazer uma reunião familiar. Eu não anunciei nada grandioso. Queria que fosse um passo, não um show. Amanda pediu para falar. Ergueu-se na sala com voz tremida e, antes de dizer uma palavra, olhou para mim com expressão de quem pedira perdão muito antes de aprender a oferecê-lo em público. Ela então leu a carta diante dos presentes, palavras de arrependimento, reconhecimento das atitudes que feriram nossa família e o compromisso de retribuir, com trabalho e responsabilidade, o apoio que recebera. Havia lágrimas naquela sala, não foram só minhas. A reconciliação que então brotou não foi magia, foi trabalho diário de quem decide recomeçar. Amanda começou a frequentar cursos técnicos de gestão, fez terapia por vontade própria e gradualmente sua vida financeira deixou de ser um jogo e passou a ser plano. Nós acertamos a relação aos poucos, jantares simples, conversas francas sobre limites e um respeito por fronteiras sagradas, inclusive a da cabana, que, de refúgio urgente, se transformou num lugar com novas funções. No plano econômico, mantive parte dos recursos guardada, outra convertida em aplicações conservadoras e uma fatia utilizada para comprar uma casa modesta, sólida, digna. Não era necessária a opulência. O objetivo sempre fora segurança e tranquilidade com discrição. A casa que escolhi comprar foi pequena em tarefas, grande em memórias possíveis. Uma cozinha com janelas para amanhã, um quintal com espaço para ervas, paredes que não precisariam de exageros. Comprei a casa com a calma de quem escolhe um lar. Nada de exposição, apenas a paz que vinha de saber que dali em diante eu poderia descansar sem que o vento das fofocas me retirasse a cama. A revelação do que havia ocorrido com os direitos minerais só veio a público numa roda menor e planejada. Não gostei de público acreditando que eu havia planejado tudo com maldade. Tampouco desejava que Amanda fosse humilhada. Por isso, quando questionei a família sobre a melhor maneira de abordar o passado, sugeri que contássemos a verdade com cuidado. Explicar que Robert havia previsto e protegido, que a cabana era aparentemente insignificante, mas que guardava documentos importantes, que eu havia agido com prudência
que o objetivo não fora punir Amanda, mas testar caráter e proteger o que era de nossa família. A conversa foi difícil, porque até então as versões flutuavam com dores antigas. Contudo, ao colocar os fatos com clareza, as falas se suavizaram. Houve quem não entendesse completamente. Alguns mantiveram reservas. No entanto, o gesto de Amanda, público e humilde, foi definitivo para muitos. Ela, que outrora aparecera como antagonista, passou a ser vista como alguém em recuperação, alguém que havia aprendido com o próprio erro. A restauração, insisto, não veio sem trabalho. Ela cumpriu com seu acordo de pagar parcelas, conseguiu renegociar dívidas na base do esforço de quem assume responsabilidade e, sobretudo, começou a olhar a vida com menos pressa. Com o tempo, transformei a cabana em algo diferente. Não era mais apenas símbolo de perda, tornou-se lugar de memória e de reconstrução. Pintei a porta de azul, plantei um pé de manjericão perto da janela, arrumei cobertores em mantas dobradas. Nos fins de tarde, sentava lá, lia, regava as plantas e permitia que a serenidade instalada em mim se instaciasse sem pressa. Outras vezes recebia Amanda para conversas francas, não sempre fáceis, sobre limites e segundas chances. Se há algo que aprendi nesse compasso, é que justiça e misericórdia podem caminhar juntas, quando a conduta é medida por prudência e amor. Robert não era homem de crueldade, era homem de medidas. Ao deixar a chave escondida, legou, penso eu agora, um instrumento não de humilhação, mas de exposição. Mostrou que o caráter se revela quando a corrente do conforto é rompida. E eu, ao aceitar o que me foi dado, aprendi a usar esse dom com a responsabilidade que ele exigia. Voltando aos detalhes técnicos, porque sei que muitos de vocês se interessam por isso, a venda dos direitos foi feita em parcelas, com uma parte à vista e uma reserva de royalties que, segundo o contrato, seriam pagos a cada semestre de exploração efetiva, caso a extração avançasse. Peterson selou tudo com cláusulas que buscavam proteger uma parcela para manutenção futura de familiares, sem, porém, transformar o assunto em espetáculo público. Usei a expressão estimativa conservadora muitas vezes, e ela continua sendo uma medida de saúde financeira no meu vocabulário. Não porque queira empregar termos frios, mas porque ao lidar com incertezas, é bom que o espírito de cautela nos acompanhe. Amanda, nos meses que se seguiram, participou de uma oficina de gestão financeira promovida na cidade. Começou a trabalhar num projeto social local que visava ensinar crianças a cuidar de hortas. Fez um curso técnico que a ajudou a entrar em uma empresa de pequeno porte com contrato fixo. Há dias em que o orgulho maternal me sobe sem freio, e há outros em que lembro que o orgulho não constrói relações duradouras. O que constrói é o trabalho paciente do dia a dia. A família voltou a se reunir com mais frequência. Minhas relações com vizinhos melhoraram. A senhora Gonzales perdeu um pouco do apetite por fofocas, talvez porque os novos fatos não se encaixavam tão bem na novela que ela gostava de contar. Linda permanece como um pilar, uma irmã que empurra quando eu penso que não posso. O Sr. Henderson segue vindo, trazendo uma cesta de legumes ou um comentário prático sobre o inverno. Morrison e Peterson continuam como profissionais, mas também como amigos discretos que percebem quando é hora de ser firme e quando é hora de ser suporte. Certa vez, andando pelo quintal da casa nova, juntei as mãos e pensei nas coisas que Robert escreveu na carta dele. Ver quem rema. Entendi que remar não é só esforço físico, é assumir escolhas, é manter o leme quando a onda vem, é por vezes recuar com dignidade e, noutras, firmar-se. Aprendi que impor limites não é deixar de amar. Ao contrário, muitas vezes é a forma mais profunda de amar alguém que caminha em direção ao precipício. Houve momentos em que pensei em usar parte do que restou para iniciativas maiores, um fundo de ajuda para mulheres em transição, talvez, ou uma pequena bolsa para meninas da cidade que quisessem estudar, mas me contive. Não porque fossem más ideias, mas porque precisava testar se minha generosidade viria acompanhada de sabedoria.
Acabei por financiar discretamente um projeto local de capacitação que conhecia, deixando as decisões maiores para depois, quando eu tivesse mais tempo para avaliar impacto e implementação. Novamente, prudência. Quando tudo pareceu encontrar um compasso, organizei uma celebração íntima com a família para marcar a compra da casa e, em silêncio, a restauração de laços que haviam sido feridos. Não fiz questão que fosse uma festa exuberante. Pedi apenas que quem se sentisse parte do processo viesse. Amanda falou por último. Não foi uma performance, foi um momento sincero. Ela falou de erro, de aprendizagem e, surpreendentemente, de gratidão. Disse que se hoje podia pensar no futuro sem pânico, era porque alguém havia posto limites que a salvaram de si mesma. Foi a frase mais doce que ouvi em anos. No epílogo desse caminho, e digo epílogo não como final absoluto, porque a vida segue sendo escrita, quero deixar algumas palavras que aprendi vivendo tudo isso. Se há uma lição prática, é a da paciência deliberada. Nem todas as batalhas merecem confronto aberto. Nem toda perda é um ponto de ruína. Às vezes, o que parece ser humilhação é, na verdade, um convite para reinvenção. Outra lição é sobre amor com fronteiras. Amar não é conceder todas as vontades, é muitas vezes impor condições que forjem caráter. Penso também na palavra prudência. Vivemos numa era que celebra resoluções rápidas e julgamentos instantâneos. A prudência, para mim, foi tomar decisões com base em dados, laudos e conselhos, sem abdicar da humanidade. O que a minha história mostra é que a justiça pode ser discreta e eficaz, não precisa de holofotes para reparar o que foi quebrado. E a misericórdia, quando acompanhada de limites, tem mais poder de transformar do que o perdão cego. Hoje, nas manhãs claras, sento na varanda da minha casa nova, olho para o horizonte e lembro do som das velas que queimavam na cabana, dos remos batendo na água, das cartas amareladas do Robert e da chave enferrujada. Cada objeto tem um significado e cada gesto uma história. Não sou a mesma mulher que saiu carregando caixas nas costas. Sou talvez uma mulher que aprendeu a escolher como gastar sua força, com compostura, com amor e com firmeza. Se ao ouvir minha história, você sente que há alguém na sua vida que precisa de limite e cuidado, que há uma verdade escondida que merece paciência para ser descoberta, espero que minha experiência sirva como pequena âncora. Não prometo fórmulas nem milagres fáceis. Prometo apenas a verdade daquilo que vivi. A combinação de justiça ponderada, paciência e amor prático pode restaurar mais do que as redes sociais imaginam. Se essa história tocou você de alguma maneira, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre resiliência e perdão com limites. Siga o canal para mais relatos de vidas que se reconstroem. E se for da sua fé, que essas palavras terminem com um suspiro de agradecimento. Amém.